Bom dia, nobre presidente, colegas presentes, público que está presente também nos assiste. Eu vim aqui hoje para falar sobre um tema que é muito importante e que é bastante polêmico também, que às vezes a gente deixa de falar porque ele é bastante polêmico e algumas pessoas têm um pouco de dificuldades de falar um pouco sobre a realidade como ela é. Mas nós precisamos debater, sobretudo, a partir do momento, desde a semana passada, em que tem uma pauta nacional, nós precisamos falar sobre o tema controle ao corpo das mulheres. Essa pauta é uma pauta que me chama a atenção já há muitos anos, e sempre acompanho a luta das mulheres, e o quanto as nossas vidas são controladas pelo poder público e por um poder constituído por uma maioria de homens. Nós, quando olhamos para a história, a gente observa que desde o período da Inquisição, éramos nós, as mulheres, queimadas em fogueiras, porque tínhamos o conhecimento das ervas, porque tínhamos o poder de dar uma saúde melhor e de curar algumas doenças. Não era o poder da cura. O que nós tínhamos era um conhecimento sobre a natureza. Conhecer a natureza naquele período da Inquisição, e é importante a gente lembrar que a Inquisição ela era garantida, sobretudo, pela Igreja, a Igreja Católica, que é a minha igreja. Naquele momento, as mulheres eram queimadas porque tinham conhecimento, e conhecimento é poder. 80% das pessoas que morreram naquele período eram mulheres. Mulheres que conheciam as ervas medicinais, que sabiam fazer o chazinho que hoje a gente toma, o chá de camomila, de erva cidreira. Esse era o motivo pelo qual as mulheres eram assassinadas e queimadas vivas. Nunca foi sobre o conhecimento, sobre a cura. Era sobre um controle à vida e os corpos das mulheres. Desde então, a gente viu a luta, ultrapassamos esse processo e passamos a acompanhar a luta das mulheres, que no século passado e retrasado, sempre estivemos observando o quão é desigual a vida das mulheres na sociedade. Nós temos que lutar para enfrentar uma política que viola os nossos corpos, nós temos que enfrentar a violência doméstica, nós tivemos que gritar muito para que percebesse, que o Estado percebesse que as mulheres eram vítimas de violência doméstica e que eram violentadas por serem mulheres, simplesmente pelo fato de ser mulheres. Nós temos na sociedade uma condenação natural de que, se somos mulheres, temos regras a cumprir, temos metas, temos um lugar para estar e temos política que, além de nos obrigar, também nos violentam. Então, nós tivemos que fazer esses enfrentamentos. Enfrentamos direito à participação pública na política, que ainda seguimos lutando. Enfrentamos igualdade salarial, lutamos pela igualdade salarial e ainda não temos igualdade salarial. Recentemente, tivemos um projeto de lei aprovado no Congresso Nacional, mas que está sendo questionado, porque as grandes empresas entendem que nós, mulheres, não podemos ter o mesmo salário que os homens. Parece tão arcaico esse debate, mas ele é real, e ele é deste momento. Nós vivenciamos, em todo esse processo, em todas essas lutas, eu sempre acompanhei isso muito de perto, observando os debates, os discursos, e uma pergunta sempre me passou pela cabeça. Se nós tivéssemos igualdade entre homens e mulheres, algumas pautas nós estaríamos discutindo aqui? Realmente seria necessário a gente debater aqui? E eu sempre questionei, se os homens engravidassem, aborto seria ilegal? Isso é uma pergunta que eu faço aos homens. Se os homens tivessem a obrigação do cuidado, do trabalho doméstico, como as mulheres têm, essa Assembleia teria apenas 3 mulheres deputadas? Ou nós teríamos igualdade de pensamento? Ou a gente poderia avançar em outras questões? Isso é uma pergunta que sempre que passou pela minha cabeça. Sabe, deputada Lia,
2010, no processo eleitoral, quando nós elegemos a primeira mulher a presidir o Brasil, a pauta da eleição foi o aborto. Porque uma mulher, quando está num processo, sempre as pautas pesadas e polêmicas vieram sobre o colo da Dilma naquele processo. E a pauta foi tão incisiva, e nós só deixamos de falar dela no momento em que foi revelado que as mulheres da oposição também tinham histórias de aborto. Em 2010, a gente passou por esse processo. Quando foi revelado a hipocrisia daquele debate político, nós conseguimos parar o debate e assumir a pauta do que o país precisava naquele momento. Elegemos uma mulher presidente. Mas em 2016, era demais 2 mandatos para uma mulher nesse país, machista, em que as mulheres não ocupam esse espaço. E nós tivemos, então, um golpe contra uma mulher que ocupou um espaço de poder. E em todo o debate do golpe, a gente viu cenas que dizia claramente que uma mulher não podia ocupar aquele espaço da política. E logo após o golpe, na posse do golpista, as mídias mostravam uma imagem da primeira-dama, que mais parecia uma Rapunzel com suas tranças lindas, maravilhosas, e uma chamada bem grande dizendo: linda. Qual era a frase? Vocês lembram dela? Era bela, recatada e do lar. Ou seja, finalmente nós ouvimos, uma hipocrisia dizendo que o lugar das mulheres era estar nesse espaço do lar. Não era para nós estarmos nos espaços da política. Vimos isso passar, e naquele momento a gente percebeu, olha, o golpe era contra as mulheres. O golpe é contra os direitos das mulheres. É uma imposição sobre as nossas vidas, sobre os nossos corpos. Mas a pauta não parou por aí. E seguimos, então, avançando nos debates polêmicos. E as mulheres, mais uma vez, foram condenadas. Porque as professoras passaram a ser acusadas de interferir na sexualidade das crianças. Em 2018, todo o debate da política foi pautado sobre a sexualidade alheia. Algo bastante estranho para aquele momento, mas não era também sobre qualquer sexualidade. Era sobre os corpos femininos. Era sobre os corpos femininos, os corpos de sexo masculino, mas que tinham gênero feminino. Mais uma vez, o debate era uma imposição e regras sobre o feminino. E nós vimos, então, a pauta política nesse país se confundir com temas polêmicos, mas que, na verdade, deputada Lia, não era sobre esses temas. O debate nunca foi sobre regras para toda a sociedade. O debate nunca foi sobre a vida. O debate sempre foi sobre controle aos nossos corpos e pautas polêmicas para que passassem outros temas naquele momento. E nós vimos, enquanto toda a sociedade discutia a sexualidade alheia, nós estávamos passando projetos de lei econômicos importantes no país. Todas as reformas foram passadas naquele momento. Reformas essas que, se a população realmente estivesse debatendo, não seria possível. E, portanto, foi necessário realmente retirar uma mulher do poder, apresentar o controle sobre o corpo das mulheres na pauta política para que o Congresso e o Planalto pudessem aprovar as pautas econômicas que deixavam o pobre mais pobre e o rico mais rico naquele momento, deputado Pedro Kemp. E nós vimos, nesse momento, a desigualdade social aumentar, e enquanto nós estávamos discutindo pautas insignificantes para a vida da sociedade, nós vimos
os índices mostrarem que os pobres estavam mais pobres, mas a revista Forbes anunciando o quanto que os ricos estavam ficando mais ricos. Deputado Pedro Kemp. Pois não? Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, deputada. E lembro aqui uma frase da Simone de Beauvoir. Ela que é uma referência para o feminismo e também uma intelectual que deixou uma obra muito importante para a reflexão da sociedade sobre a importância do debate, né, sobre as questões de gênero, a questão da mulher. E Simone de Beauvoir tem uma frase que diz assim: nunca se esqueça que basta uma crise política, econômica ou religiosa para que os direitos das mulheres sejam questionados. Esses direitos não são permanentes. Você terá que manter-se vigilante durante toda a sua vida. Então, é o que Vossa Excelência está colocando. Essa questão agora que surgiu, né, do aborto no Brasil, ela, na verdade, tem uma motivação política. E é uma indecência quando a gente vê o autor dessa PL 1904 dizer que vai, com esse projeto, testar o presidente Lula. Testar o presidente Lula. Ele quer ver se o projeto, uma vez aprovado pelo Congresso Nacional, vai ser sancionado ou vetado pelo presidente. Esse é o objetivo do projeto, para dizer depois que o Lula é contra ou a favor do aborto. Esse é o objetivo, deputado. Então, uma pessoa que brinca com um assunto tão sério como esse, que coloca uma questão em debate no Congresso Nacional a respeito da questão do estupro que as mulheres sofrem no Brasil, ao invés de discutir como proteger as mulheres, como fazer frente a essa prática do estupro, que na verdade acaba sendo responsável pela violência sexual contra crianças, adolescentes. Nós vimos essa semana um pai abusando da filha no leito de UTI. No leito de UTI, nós já vimos crianças de 10 anos de idade grávidas, com 13 anos de idade grávidas, e ninguém quer discutir como proteger essas crianças, como proteger essas mulheres que são vítimas de abuso sexual, mas querem colocar o tema do aborto para constranger, para fazer uma discussão já envolvendo os religiosos, né? Aí vem aquela discussão da moral, da religião, e na verdade escondendo por trás desse debate uma realidade cruel pela qual passam tantas mulheres brasileiras. Então nós temos que acabar com essa hipocrisia no Brasil, e como disse aqui Vossa Excelência, lembrando muito bem da campanha da ex-presidente Dilma Rousseff, né? E naquele momento estava em discussão questões da economia, desafios do combate à fome, à pobreza, à miséria no país. Aí vem alguém lá e coloca a pauta do aborto. A pauta do aborto para quê? Para mudar o foco, para constranger, a candidata, que é uma mulher, para trazer a pauta religiosa novamente. Então, eu penso que tem muita hipocrisia, e como diz a Simone de Beauvoir, toda vez que tem uma crise política, uma discussão acirrada de ideologias, aí se coloca a questão dos direitos das mulheres em jogo, e a questão do aborto, Ninguém discute na perspectiva dos direitos das mulheres, da proteção à dignidade das mulheres. E essa questão do estupro no Brasil, ela tem que ser enfrentada, Imagine, Vossa Excelência, que esse PL, ele quer criminalizar e condenar com uma pena maior de até 20 anos alguém
né, que interrompeu a gravidez por conta de um estupro, sendo que o estuprador, ele pode ser condenado até 10 anos. Quer dizer, então, o estuprador, né, um criminoso, uma pessoa que feriu a dignidade, violentou uma menina, ele pode receber uma pena menor do que aquela que interrompeu a gravidez, que é resultante de um estupro. Então, Vossa Excelência percebe como que as coisas são invertidas, como que o debate é truncado, e a gente tem que colocar, na verdade, o que estava por trás desse PL? Para provocar o presidente Lula. Para provocar, para o presidente Lula vir a público dizer qual é a sua posição, né, sobre o aborto. E não está colocado nesse momento mudança da legislação sobre o aborto no Brasil. Mas parabéns a Vossa Excelência. Obrigada, deputado Pedro Kempis. Só lembrando que o presidente Lula já se manifestou e tem dito, conforme toda a população está dizendo, que isso é um absurdo e que esse PL é um PL que não valoriza a vida. Deputada Lia, por favor. Deputada Gleice Jane, antes de mais nada, gostaria de parabenizar pelas palavras. Eu também não poderia deixar de tocar nesse assunto, já que, como mulheres, desde a semana passada, muitas pessoas nos perguntando, questionando qual seria o nosso posicionamento em relação a isso. Eu creio que, se a gente for fazer hoje uma enquete no Brasil, 90% da população brasileira é contra o aborto. E nós já temos os 3 casos com previsão legal: anencefalo, estupro, risco de morte, né, da mãe. Agora, o que está ocorrendo hoje não é a questão do aborto em si. Estão politizando isso de uma forma muito baixa e vergonhosa. Só quem já conviveu com uma mulher que foi vítima de estupro sabe o que eu estou falando. Graças a Deus eu não passei por isso. Mas ao longo da minha vida, eu tive 2 amigas. Uma delas, que os bandidos entraram na casa, estupraram as 3 filhas na frente dos pais. E até hoje ela carrega esse trauma. Também sou uma das madrinhas de um projeto lá em Dourados, uma entidade que cuida de meninas vítimas de abuso sexual, de violência sexual. E os relatos são de chocar. É direito de uma mãe, de uma mulher que foi estuprada, uma mulher não, eu vou dizer, em sua maioria, os estupros no Brasil, e aqui a gente fala com base em dados. Nós temos aqui, a 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados, isso em relação a 2022. 74.930 vítimas. Casos de estupro, entre eles, de vulnerável. Vulnerável, nós estamos falando de crianças, de uma menina que não tem o corpo nem formação ainda, e que vai gerar uma criança, deputado Rinaldo Modesto, fruto de uma violência. Um homem, quando ele vai estuprar uma mulher, ele não chega e fala: olha, dá licença, me desculpa, eu vou te estuprar. De repente pode ser legal para mim e para você. A gente sabe que não é dessa forma. A hipocrisia no Brasil está reinando de uma forma que chega a ser assustadora. Assustadora. E mais, além desses traumas, você tem que carregar fruto de um estupro, de uma violência, de um trauma. Depois essa criança vai vir ao mundo. Ela não é uma criança desejada. E eu tenho uma colaboradora minha que é fruto de um estupro. E que ela me diz até hoje: Lia, a minha mãe não me ama como ela ama minhas 2 irmãs. O relato dessa minha colaboradora, senhores e senhoras, é de chocar. Não é possível que uma bandeira política de direita ou de esquerda não seja capaz de enxergar o ser humano. E é isso que a gente está falando aqui. De uma pessoa fragilizada, estuprada, violentada, em sua maioria meninas e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no nosso país, onde esses casos ocorrem em um grande número, que não tem assistência nenhuma, que serão estupradas e que aí elas vão ser condenadas na mais forma pesada da lei. Os papéis estão invertidos. Quer dizer que a vítima vira criminosa e o criminoso, estuprador nojento,
vai ter uma pena menor. É inadmissível. Eu vejo isso como um retrocesso total nesse país. Total. Nós precisamos avaliar muito bem e sabermos que quando a gente ocupa uma cadeira dessa aqui, ó, seja numa Câmara, numa Assembleia, numa Câmara Federal, no Executivo, não importa onde, a gente vem aqui com uma responsabilidade. Que aqui, decisões nossas, presidente, no momento do nosso primeiro secretário, nós vamos lidar com a vida de centenas de milhares de pessoas. E isso é muito sério. Fica aqui a minha indignação e eu quero dizer que se um dia, Deus o livre e guarde, eu tivesse uma filha que fosse estuprada, eu queria fazer valer a lei que dá direito, no caso de estupro, ao aborto, para que minha filha não tenha que passar um negócio desse. E só mais para poder terminar, vamos parar com a hipocrisia também, que depois que a criança nasce, ela vai para adoção. Ela vai ser adotada? Não, ela não vai ser adotada. Ela vai ficar numa entidade, no orfanato. Abandonada. Ainda mais se ela for uma criança negra, que não está nos padrões ditos pela sociedade. A hipocrisia mora aqui. Obrigada. Obrigada, deputada Lia. Deputado João Henrique, eu só vou pedir para você ser um pouquinho breve para que eu tenha tempo de concluir aqui, porque a pauta ela é bastante importante e as pessoas têm muito o que falar sobre ela, afinal de contas, muitos anos em silêncio, eu acho que o momento precisa, mas eu quero ouvir-te. Me concede os 2 minutos regimentais do à parte, deputada? Sim, pois não? Deputada, eu acho que vocês, a esquerda, estão analisando sob a ótica equivocada daquilo que nós, da direita, pensamos. Colocar na mesma esteira o estuprador ou a punibilidade do estuprador com o direito à vida é algo que nós não estamos fazendo. Na verdade, nós defendemos que esses estupradores recebam uma pena muito maior do que eles têm na prática. Nós defendemos que eles recebam a pena da castração química. Nós defendemos, para dependendo das atrocidades que eles cometam, pena de morte para esses vagabundos. Então nós não queremos que ele tenha uma pena maior ou menor da pessoa que contribui ativa ou passivamente para que haja um homicídio do feto. O que acontece, deputada, é que muitos bebês, com o avanço e evolução da tecnologia, têm nascido de 22 semanas, de 24 semanas, e ficam na incubadora, e quando você olha 2, 3, 4, 10 anos depois, poderia ser eu esse deputado aqui, se esse procedimento fosse permitido, talvez eu não estaria aqui se a minha mãe estivesse naquelas condições. Tem muitos relatos de pessoas que nasceram prematuramente e que isso aconteceu. Acontece que o procedimento de assistolia fetal consiste em aplicar no feto, deputada, uma injeção de cloreto de potássio para que o coração dele pare de bater e possa ser realizado o parto. Porque se não fizer esse procedimento, deputados, e tirar o feto, ele nasce vivo. E aí os médicos, a equipe médica, tem que estrangular, matar o feto fora da barriga, vivo. É isso que acontece. E o Código Penal, deputada, ele foi um decreto-lei recepcionado em 1940, numa época que não tinha cesariana. Não existia, era tudo parto normal, nascia. Pouco importava se estuprado ou não, o direito à vida era estabelecido. Não tinha questão de semanas. Hoje que se discute isso. Então, para concluir a minha fala, porque é um tema importante, o que acontece é que o Código Penal não conseguiu prever a quantidade de semanas e quando que o legislador, quando que os médicos, que aí o próprio Conselho Federal de Medicina colocou a seguinte questão: se por qualquer motivo, social, psicológico, omissão, deixou chegar a 22 semanas, conclua. Para nós estaremos cometendo um homicídio ao realizar o aborto daquele feto. Deixar chegar às 22 semanas, nós vamos estar praticando um atentado contra a vida. É essa questão que nós levantamos. Eu trago o debate a Vossa Excelência para que pondere e entenda o equilíbrio no arcabouço constitucional, que para nós a vida
está acima de qualquer outra penitência ou punibilidade que a gente possa colocar. Na verdade, o raciocínio é inverso. Talvez a pena ao estuprador... Conclua, deputado. Desculpa, é que o tema me exige. Exatamente, eu preciso concluir. Eu, em um momento, poderei debater, mas é que para nós, deputado, a pena do estuprador hoje é pouca. Essa que é a verdade. Nobre deputado, primeiro eu gostaria de dizer que esse não é um tema da esquerda e que em 1940, quando a lei foi aprovada, o Congresso já era formado por uma maioria de homens da direita. Então, esse não é um tema da esquerda ou da direita. Esse é um tema que a esquerda e a direita, que a gente sempre debateu, e que nunca foi um grande problema, inclusive eu que participo dos movimentos de mulheres, sempre teve mulheres de esquerda e de direita que estiveram fazendo parte desse debate. Quem hoje faz um debate moralista, hipócrita sobre isso, é a extrema-direita. Nós precisamos deixar, evidenciar quem é quem nesse processo também. Eu gostaria de ver essa defesa à vida, né, como a gente vê a extrema-direita dizer, quando a gente fala de crianças indígenas. Eu não vi a extrema-direita se levantar aqui para defender crianças indígenas, quando o Estado do Mato Grosso do Sul esteve lá em Amambai, com a sua estrutura, atirando em crianças indígenas. Foi isso que aconteceu, e eu não vi ninguém defendendo a vida. Eu não vejo a extrema-direita discutindo a vida, muito pelo contrário, estimulando o uso de armas. A arma serve para matar, não é para se defender. A pessoa que se defende com uma arma se defende porque sabe que tem um instrumento que mata. Portanto, o debate nunca foi sobre a vida. E como disse aqui a deputada Lia, é importante a gente parar com essa hipocrisia realmente, porque não, vou contar para vocês rapidamente aqui algumas historinhas de mulheres vítimas de violência sexual. Eu acompanho, deputada Lia, muitas histórias, porque na escola, o que mais a gente escuta é os problemas relacionados a isso. A gente sabe o quanto tem aquelas meninas que estão no banco das escolas sofrendo, e grande parte delas passaram por processo de violência sexual. Essa é a realidade que a gente vive todos os dias. Aqui no Mato Grosso do Sul, eu vivenciei e ouvi 4 histórias que me chocaram muito. Uma delas, uma jovem de 14 anos, foi violentada sexualmente, engravidou, mas decidiu que ela queria ter aquela criança. Mas o corpo dela não estava preparado e ela abortou espontaneamente. Ao chegar ao hospital, a pauta moralista a condenava, a violentava socialmente a todo momento, e ela foi super destratada e maltratada no hospital, porque as enfermeiras do hospital naquele momento não acreditavam que era espontâneo, a acusavam a todo momento. A dor dela era uma dor gigante, e ela só falou sobre isso anos depois. 20 anos depois, ela conseguiu verbalizar o sofrimento dela, numa viagem que fazíamos de Dourados, de Campo Grande a Dourados, entre mulheres que conversávamos sobre o tema. Depois acompanhei pela notícia uma mulher jovem aqui de Campo Grande que engravidou do amante. O amante levou ela para fazer aborto. Ela morreu. A opinião pública dizia a todo momento que ela não poderia ter se submetido àquilo, que ela era todos os nomes em que vocês imaginam, porque ela era amante. Nunca vamos saber a história real, porque ela morreu. Mas mesmo morta, ela foi condenada pela opinião pública. A terceira, uma jovem que também foi violentada e decidiu seguir com a sua gravidez e entregar a criança, como todo mundo diz que tem que fazer. E assim ela fez. Ela teve o filho, deputado João Henrique, veio a Campo Grande, a capital, e entregou nas mãos de um servidor público. E sabe o que a opinião pública disse dela? Que mãe desnaturada, como pode abandonar um filho? Portanto, esse debate nunca foi sobre a vida, é sobre o controle e a vida das mulheres, é sobre um controle e uma imposição sobre o que as mulheres têm que vivenciar. Nós precisamos compreender e dizer claramente que é sobre o controle da vida das mulheres. E sabemos realmente que esses debates vêm à tona nos momentos em que tem outras pautas importantes passando e que não queremos discutir a pauta econômica, que é para desviar nós mulheres do debate importante também, que é a pauta econômica.
E neste ano nós já sabíamos, só um pouquinho, deputado, que meu tempo está acabando, tem só 30 segundos, eu gostaria de concluir. Nós sabíamos e já esperávamos que a pauta de costume estivesse esse ano no período eleitoral. Nós sabíamos disso. O que nós não esperávamos era que seria de uma crueldade tamanha, querendo penalizar crianças vítimas de violência sexual. O que nós não sabíamos é que a extrema-direita iria mostrar prontamente a sua face e dizer o quanto é hipócrita esse debate. O que nós não sabíamos era que a pauta que iria colocar agora é que uma mãe vai ter que escolher se ela quer morrer ou ser presa. Que uma criança vai ter que escolher se ela quer ser mãe ou ser condenada. É esse o debate que está colocado aqui. E não tem debate sobre os estupradores, que a extrema-direita faz, não. Isso é tudo pauta moralista, realmente. Porque nós nunca vimos a direita ou a extrema-direita preocupada com o abandono parental. Porque os homens nunca foram colocados na pauta do dia na política, a sua responsabilidade também sobre a paternidade. O que está colocado na pauta do dia é um moralismo e um controle sobre a vida das mulheres. E nesse momento, a opinião pública tem deixado bem claro em todas as enquetes, em todos os debates, em todos os espaços que está sendo colocado, inclusive nas redes sociais. O povo é contra esse PL. E eu faço aqui um chamamento a todas as pessoas que se manifestem, que digam o que os senhores pensam também, e que se posicione contra um PL que coloca em risco a vida das meninas, sobretudo das meninas. Deputado. Porque nós não podemos mais, concluindo, deputado, presidente, nós não podemos permitir que a política no Brasil passe mais uma vez, ao invés de fazer debate sério no ano de 2024 sobre as políticas municipais, que nós mulheres sejamos pauta política da hipocrisia, do moralismo, que nunca teve compromisso com a vida das mulheres e agora se mostra sem compromisso com a vida das crianças. Obrigada.